Há muitas religiões neste mundo, não apenas no Brasil, mas nos outros países também. Todos os povos buscam a Deus. É ou não é? Mas quem é que Deus busca? Você sabia disso? Que Deus procura os verdadeiros adoradores? E como é que Deus, ao encontrar um verdadeiro adorador, vai reconhecer na hora que aquele realmente o busca de verdade? Qual é a característica de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora? Esse assunto interessa para você. Vamos assistir agora esta mensagem de paz e vida. Agora pegue o Evangelho, ainda de pé, por favor. Todos de pé. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler aqui uma declaração de Jesus no versículo 24. Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou ler de novo. Jesus declarando: Deus é Espírito. Até aí todo mundo sabe. Na época de Jesus, já sabiam disso? Por quê? Porque o Antigo Testamento, o primeiro livro que nós chamamos de Gênesis, no capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Então, todos sabem que Deus é Espírito. Jesus não fez nenhuma declaração inédita. Inédito é o que ele está dizendo em seguida. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida, mas bem forte, hein? Vamos lá. Deus é Espírito. Amém? De novo, Deus é Espírito. Me olha, por favor, aí no teu Evangelho, se essa letra E da palavra Espírito é maiúscula ou minúscula? Maiúscula. É o Espírito. Só Deus é o Espírito com letra maiúscula. De novo, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito. Está em letra minúscula agora? Olha aí no Evangelho. O adorem em espírito. Não, peraí, estou perguntando se a palavra espírito aqui que aparece no final do versículo 24 está com E maiúsculo ou minúsculo? Então está falando de nós. Nós somos espírito. Amém? Ainda que tenhamos corpo, ainda que tenhamos alma no sentido de vida, a alma é que faz aí o teu pulmão respirar sem que você mande, é a vida. A alma é que faz o teu coração bater sem você dar nenhuma ordem. A alma é que faz até os teus olhos piscarem sem você mandar. Não obstante sermos corpo, alma, vida, somos espírito. Então Jesus está declarando, e importa, quer dizer, é fundamental. Deus é espírito e é necessário, é extremamente importante que os que o adorem, vamos lá, em espírito, bem alto, em espírito e em verdade. Amém? Quem acredita que Jesus disse isso? Então vamos dar uma poderosa salva de palmas para esta palavra
E enquanto você aplaude como espírito, adore a Deus. Enquanto você aplaude, o espírito com letra maiúscula, você que é espírito humano, adore, adore, adore. Oh glória! Mais, mais, mais. Adore mais, aplauda mais, glorifica mais. Pai querido e Deus amado, o Senhor é espírito e merece ser adorado com estas palmas, com este louvor, com estes glórias. Abre o céu para receber cada louvor daqueles que te adoram em espírito e em verdade. E vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Deus se revelou lá no princípio como Espírito e Criador. E Deus então, depois de ter feito aquela estátua de barro, Ele vem e assopra nas narinas daquela estátua de barro. E a palavra Espírito em hebraico é ruá, e significa vento. Interessante. Você vê que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, eles ouviram um barulho como de um vento veemente e impetuoso. Então Deus, Ele é representado por esse vento. Ele assoprou nas narinas daquela estátua e a estátua criou vida. E surgiu o primeiro ser humano. E Deus depois extrai a mulher de dentro daquele ser humano, e este primeiro casal vai desfrutar da comunhão com Deus. Eu não sei se Deus aparecia visivelmente para Adão e Eva, porque eles não tinham pecado. Bem poderia ser que Deus aparecesse visivelmente para os dois. Mas quando eles pecam e se escondem atrás das árvores, eles se esconderam porque ouviram a voz de Deus, não os passos de Deus. Eles ouviram a voz de Deus no jardim e se esconderam. E a voz vai falar com eles. A voz é o verbo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que aquele primeiro casal ouviu foi a voz soando no jardim, o verbo soando no jardim, e o verbo fala com eles. O que foi que vocês fizeram? O verbo vai falar inclusive com a serpente, mas vai retirar todos de lá. Porque no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito o seguinte: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto para que não vos ouça. Então, houve a divisão, a separação. Deus agora não vai falar com todos os descendentes de Adão e Eva. Deus não vai mais manifestar o verbo e a voz para qualquer ser humano. Ele vai falar com alguns em especial, como por exemplo Noé. Noé ouve a voz de Deus. Noé faça uma arca, e quando a arca ficou pronta, Deus diz: entre na arca, porque daqui a 7 dias eu vou abrir as comportas do abismo, e vai chover 40 dias e 40 noites, e eu vou desfazer tudo que eu fiz. Noé ouviu apenas a voz, ele não viu Deus.
séculos depois, eu diria milhares de anos depois, um outro homem vai ouvir a voz, ouve o verbo falar. E o verbo diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquele homem só ouviu a voz. O nome dele era Abrão, e ele então obedece à voz. E Deus vai falar com Isaac: não saia daqui, não vá para o Egito, eu vou te abençoar aqui nessa terra. E diz a palavra que Isaac, obedecendo a Deus, semeou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque ele ouviu a voz, mas ele não viu ninguém. Jacó, ele tem uma visão de Deus na escada, no meio do deserto, uma visão, no meio de um sonho. E Deus diz para ele: essa terra em que tu estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. Mas foi um sonho. Quando ele acordou, ele disse: que lugar terrível é este? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e aqui é a porta dos céus. E ele pôs o nome naquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Então, pela história, Deus vai falando com algumas pessoas. Deus vai falar com Moisés, quando ele tem 80 anos de idade, Deus se manifesta lá no meio da sarça, mas Moisés não viu nada, apenas a luz, aquela chama na sarça, e a sarça não se consumia. Moisés não viu figura alguma, ele ouviu a voz, e a voz disse para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. E Moisés ficou tremendo de medo, e a voz disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de pessoas que morreram há tanto tempo atrás, pessoas que fazem parte da história, do passado. Então este Deus é o Deus dos nossos antepassados. Qual o teu nome? Eu preciso falar o teu nome para quem me perguntar. E a voz respondeu: meu nome é Eu Sou. Querendo dizer, eu sou o que você precisar. Eu sou o que você quiser. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas eu não sou o Deus do passado. Eu sou o Deus do presente, o Deus de agora. Por toda a eternidade o nome dele é Eu Sou, o Deus de agora, o Deus de hoje. Mas ele só ouviu a voz. Moisés vai ter muita intimidade com Deus e um dia vai dizer: eu queria tanto te ver, eu queria tanto ver tua glória. Deus diz: lamento, sinto muito, homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas como eu te amo muito, Moisés, tem uma rocha aqui do lado, muito grande, e nessa rocha tem uma fenda, dá para você entrar direitinho nela. E eu vou passar, Moisés, eu vou passar, mas não olhe diretamente para mim, e eu vou encobrir os teus olhos, e você poderá me ver pelas costas. Aí Moisés entra na rocha, e você sabe quem é a rocha, não sabe? Jesus é a rocha. Tem uma fenda, tem um buraco na rocha, tem uma fenda nela. Você sabe que Jesus teve fendas abertas na sua carne. A rocha lá representa Jesus, onde o ser humano pode se esconder para não ser consumido pela santidade de Deus.
Aí Moisés entra na fenda e Deus passa, todo glorioso. Moisés fica apavorado, mas ele quer ver. Ele já ouviu a voz de Deus muitas e muitas vezes, mas agora eu quero ver o Senhor. Eu quero ver. Mas quando Deus está passando, Deus coloca a mão assim, ó, e encobre os olhos de Moisés. E Deus passa, aí Deus tira a mão, e Moisés vê só Deus de costas assim. Foi o máximo que alguém pôde ver Deus com os olhos carnais. Quando Deus repreendeu Arão e Miriam por terem falado mal de Moisés, Deus chamou Arão, Miriam e o Moisés na porta da tenda, desceu aquela coluna de nuvem que representava Deus, e a voz saiu do meio da nuvem, na porta da tenda. Deus falou assim para Arão e para Miriam, que queriam ser iguais a Moisés. Deus falou: se entre vós houver profeta, a ele me farei conhecer em visões, e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com Moisés eu falo boca a boca e face a face. Moisés foi o que chegou mais perto de ver Deus. Moisés não era fraco, não. Muita intimidade com Deus. E analise a declaração de Deus: Moisés, meu servo. Veja, meu servo, meu súdito, meu criado, aquele que me serve. Ele é fiel em toda a minha casa. Deus está dizendo minha casa, não na casa de Moisés. Deus não está dizendo Moisés é fiel em toda a sua casa. Deus está dizendo ele é fiel em toda a minha casa. Meu servo fiel. Então já fica a dica. Quem é servo fiel na casa de Deus tem uma grande possibilidade de ver a glória de Deus, de ser chamado de amigo de Deus. Outros vão ouvir a voz de Deus no Antigo Testamento, Daniel, Ezequiel, Jeremias e muitos outros, mas só. Porém, no Novo Testamento, que começa exatamente como o livro de Gênesis. Como é que começou o livro de Gênesis? No princípio. E como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quer ver a glória de Deus? Só através de Jesus Cristo. E nós vimos a sua glória como se Ele fosse, preste atenção na frase, como o unigênito do Pai. Como se Ele fosse uma criatura do Pai. Mas Ele não era criatura. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós vimos a sua glória. Agora, 12 homens, e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas ouviram a voz, ouviram o Verbo, e viram a sua glória. Viram a sua glória. Na última noite de vida, Filipe vira para Jesus e diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta para acreditarmos 100% em Ti. E Jesus disse: como é que você me pergunta e me diz, mostra-nos o Pai? Ainda não tendes me visto?
Você ainda não viu que Jesus e Deus é a mesma pessoa? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus Cristo, ainda naquela última noite de vida, ele declara no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que vai embora. Mas diz, porém, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Paráclitos. Quem já ganhou o livro Paráclitos aqui, levante a mão. E Ele vos enviará o Paráclitos. Leia esse livro para você aprender quem é o Paráclitos. E Ele vos enviará o Paráclitos, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. E eu vou abrir aqui João 14, 16, para você ver que a palavra Espírito aqui está com letra maiúscula, no versículo 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Opa, estou gostando desta palavra. Quer dizer que eu posso receber o Espírito de Deus, o Espírito com letra maiúscula, mas quem é do mundo não pode. O Espírito da verdade não é um espírito mentiroso, que se apresenta por aí, esses espíritos fajutos, dizendo que era um médico, um centurião romano, Cleópatra, um escravo romano e assim por diante. Uma personalidade do passado. O único Espírito da verdade, Espírito com letra maiúscula, que o mundo não pode receber. O mundo recebe os espíritos com letra minúscula. Esses espíritos farsantes e espíritos das trevas, ainda que se transfigurem e se passem por espíritos de luz. O mundo recebe. Qualquer pessoa do mundo, o cara está fumando, está bebendo, está jogando, o cara está com a vida toda torta, ele vai num lugar desses daí, onde as entidades são invocadas, ele recebe um espírito lá. As pessoas do mundo recebem espíritos que pedem cachaça, cigarro, uísque. Mas o mundo não pode receber esse espírito aqui, ó. Esse espírito só recebe quem não é do mundo. E aquele que passou da morte para a vida, que recebeu Jesus, não é mais do mundo. Na última noite Jesus orou dizendo: Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres de todo mal. Quem é de Jesus não é do mundo. E só quem não é do mundo recebe o Espírito de Deus. O mundo pode receber os outros espíritos, mas o mundo não pode receber o Espírito com letra maiúscula. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nesse momento, Jesus disse que o Espírito de Deus, que antes falava com poucos, desde Adão, desde Noé, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e assim por diante. Jesus está dizendo que agora os que são de Cristo vão ter o poder, o privilégio, a honra de receber o Espírito da verdade. Aí Jesus diz para os seus discípulos, após a cruz, após a ressurreição, Jesus, antes de subir aos céus, diz a todos eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não sabiam quanto tempo esperar. Mas se conhecessem a Escritura, o Antigo Testamento, a única Bíblia que havia na época, eles saberiam que o Espírito Santo seria dado exatas 7 semanas depois da ressurreição de Jesus, no 50º dia. Das 500 pessoas que receberam a ordem de Jesus, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder,
Das 500, 380 pessoas foram embora, desistiram, não aguentaram esperar 7 semanas. 7 semanas é muita coisa. Eu tenho o que fazer. Eu tenho compromissos, compras, eu tenho família, eu tenho negócios. Eu não posso ficar aqui esperando uma coisa que eu não vejo. E essas pessoas voltaram para o mundo, mas 120 permaneceram ali. Vamos aguardar, vamos perseverar, porque Jesus não mente, nunca mentiu, e Ele disse que vai mandar o Espírito Santo, o Paráclitos. E eles ficam ali reunidos todos no mesmo lugar. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, 7 semanas após a ressurreição de Jesus, 49 dias, mais o domingo da ressurreição, 50 dias. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos que perseveraram, os 120, não todos os 500, só os que perseveraram. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu louvo a Deus, porque hoje você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui na casa do Senhor perseverando. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Você tinha tanta coisa para fazer hoje, tanto compromisso, mas você disse: eu quero o Espírito com letra maiúscula. Não me interessa o mundo lá fora, eu quero estar na casa do Pai. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso. Era um barulho que parecia de vento, mas não estava ventando, porque as janelas e portas estavam fechadas. Mas o barulho parecia de um vento. Rua, o Espírito de Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles tiveram a visão. Nem sempre a gente tem a visão, mas eles tiveram. E aquelas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 diz assim: e todos, atenção, e todos, não um ou outro, e todos dos 120 que perseveraram, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atenção, cheios do Espírito Santo. Eu vou lá para você ver que é o Espírito com letra maiúscula. Atos capítulo 2, no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atenção, eram 120 pessoas. Elas não foram cheias dos Espíritos Santos. Todos foram cheios de um só Espírito. Pastor, como pode isso? Do mesmo modo que Deus está presente em todo o universo, Ele pode habitar em 120, sejam 120 pessoas, 120 mil, 120 milhões, 1 bilhão e 200 mil, não importa, Ele é Deus. Pode habitar em qualquer lugar ao mesmo tempo. E todos foram cheios do Espírito Santo, no singular, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, de novo no singular, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que aconteceu ali? Um mistério. Eles começam a falar em línguas que nunca tinham falado antes. E Jesus, antes de subir aos céus, avisou: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120, eles começaram a falar línguas que nunca tinham aprendido. Foi um barulho muito grande, um alvoroço extraordinário. Era dia de Pentecostes, Jerusalém estava lotada de peregrinos que correram para lá. Que tumulto é esse? Que gritaria é essa? Aqueles 120 gritavam por um estádio lotado. Falavam por um estádio lotado.
Todo mundo foi ver, o que é isso? E eles estão falando das maravilhas de Deus, estão pregando uma palavra, falando de Jesus, no idioma em que somos nascidos. E Jerusalém tinha muitos estrangeiros, dizendo: como que eles sabem falar a minha língua e pregando para mim esta palavra? Aí alguns zombando diziam: estão bêbados, vocês não estão vendo que eles estão bêbados? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e ele diz assim no versículo 15, acompanhe, Atos capítulo 2, versículo 15. Estes homens que estão falando em línguas não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Eles contavam as horas a partir das 6 da manhã. Terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados, sendo ainda 9 horas da manhã. Sendo esta a terceira hora do dia. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, veja aí se essa palavra espírito está com letra maiúscula, que do meu espírito, Deus está falando na primeira pessoa, não é outro espírito, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito, veja se está de novo com letra maiúscula, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Não há ninguém como Moisés, meu servo Moisés, fiel em toda a minha casa. Aqui Deus está falando que isto é para servos e servas. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Sabe o que eu gosto quando eu leio isso? Além de ser a promessa do Pai, é o Pedro citar o livro de Joel, e eu poder ler aqui um escrito que já tem quase 2000 anos, que é o Atos dos Apóstolos. Eu ler esse escrito e saber que a Bíblia do Pedro era a mesma Bíblia que nós temos. Então vá comigo no livro do profeta Joel, só para a gente terminar a mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, é uma referência ao Antigo Testamento, a promessa que Deus tinha feito lá, 835 anos antes de Cristo. Vamos ler, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha o que Deus está falando aqui. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. Está com letra maiúscula aí também na tua Bíblia? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Vamos aplaudir a palavra e a fidelidade de Deus, que sempre cumpre o que promete. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Ele falou isso antes de subir aos céus. Quer dizer que se alguém crer hoje, este sinal vai ter que seguir a pessoa: o derramamento do Espírito Santo de Deus. Mas atenção, ficou bem claro, Deus explicou direitinho: para meus servos e minhas servas, não para pessoas do mundo. Como é que você deixa de ser uma pessoa do mundo? Quando você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e aí você nasce de novo nesta vida,
e se torna filho e filha de Deus. E aí você tem que se tornar servo e serva de Deus. Servir ao Senhor. E ele, Jesus, quando fez aquela declaração que Deus é Espírito, que eu li para você no comecinho, agora eu quero ler o versículo 23. Vamos lá, João 4, versículo 23. Aqui é o fechamento da coisa, tá? Quem aqui quer o Espírito de Deus? Levante a mão. Aqui é o fechamento. João 4, 23, Jesus disse: mas a hora vem, e agora é. Diga, agora é. Porque Ele é o eu sou. Ele não é o eu era. Há segmentos, até no meio protestante evangélico, que diz que esse negócio de batismo com o Espírito Santo e com fogo e falar em línguas foi só para a época dos apóstolos e que hoje em dia não acontece mais. Pobrezinhos, são teólogos até que falam isso, podem conhecer grego, latim, hebraico, aramaico, mas não conhecem nada da língua portuguesa e não conhecem a palavra de Deus. O nome de Deus é Eu Sou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por isso que ele está dizendo deste modo: mas a hora vem e agora é. Diga, agora é. Agora é. Não é agora era. Seria uma insensatez. Agora é já. Nesse momento. Ou agora é para depois? Eu vou fazer uma pregação agora. Essa pregação é agora ou vai ser depois? E o verbo está no presente. E agora é. O grande eu sou está dizendo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, atenção, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu sei que Deus te procurou muito. E Deus te achou. E te trouxe aqui. E eu louvo ao Senhor, porque você teve a sensibilidade de ouvir a voz e veio. Mas agora a voz está dizendo: eu vou habitar dentro de você. Se você crer, eu vou habitar dentro de você. Se você crer, eu vou fazer morada dentro de você. Se você crer, eu vou te encher da minha presença. Eu vou te encher do meu Espírito. Então, para a gente concluir, fique de pé, por favor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Jesus falando: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, isso é só para verdadeiro adorador, verdadeira adoradora, não pessoas que querem adorar Deus através de uma estátua, através de um santinho, através de um crucifixo, através de uma imagem. Adorar ao Senhor através de um ídolo não é adorar em espírito. Isso não é verdadeira adoração. É uma blasfêmia até alguém tentar representar Deus através de um ídolo de barro. Nós é que somos de barro. Deus é Espírito. E Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura. E vai continuar procurando. Hoje Deus está querendo um passo além com você.
Você já ouviu a voz? Tem gente que ouve a voz de Deus e nem dá bola. Muita gente ouve a voz de Deus. A gente prega no rádio, na televisão, na internet, no YouTube, no Facebook. Tem gente que ouve, mas não liga. Ouve a voz, mas não está nem aí. Porque não é um verdadeiro adorador, não é uma verdadeira adoradora. Quem é adorador de verdade, ouve a voz e obedece. Abraão era um verdadeiro adorador, obedeceu. Saiu do mundo, veio para Deus. Passou a servir ao Senhor. Noé era um verdadeiro adorador. Noé era um verdadeiro adorador. Ele ouviu a voz e obedeceu. Ele não adorou Deus através de uma estátua, e tinham muitas naquela época, e apontavam para elas e falavam, este é Deus, e não dizia Deus coisa nenhuma. Isso não é Deus coisa nenhuma. Isso não é santidade coisa nenhuma. É uma blasfêmia querer representar Deus através de uma imagem de barro, de gesso, de chumbo, seja lá o que for, de plástico. Que blasfêmia. Jesus está falando, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa, e é extremamente importante, que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu creio que você foi achado por Deus. Eu creio que você ouviu a voz, mas agora Ele quer avançar nesse progresso espiritual. Deus está dizendo, você vai continuar ouvindo a minha voz, sempre. Você vai continuar ouvindo a minha palavra, sempre. Mas eu quero agora habitar dentro de você. Eu quero morar dentro de você. Eu quero te encher da minha presença. O nosso corpo, este corpo, é uma casa. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Do Espírito com letra maiúscula. Do Espírito de Deus. Por que antes Deus não habitava então com a humanidade, no corpo das pessoas? Porque a rocha ainda não tinha sido ferida. A fenda ainda não tinha sido aberta. E quando a rocha, que é Jesus, foi ferida e a fenda foi aberta na sua carne, e o sangue puro, santo derramado, o Evangelho declara, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No Antigo Testamento estava bem claro, as vossas iniquidades, capítulo 59 de Isaías, versículo 2, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Quando eles sacrificavam os animaizinhos lá, o máximo que eles poderiam ter de Deus é ouvir a voz. Quando no Antigo Testamento o pecador se arrependia e oferecia o melhor cordeirinho do seu rebanho, sem defeito e sem mancha, quem sabe Deus poderia até falar com ele, mas ele só ouviria a voz. Mas depois que a rocha foi ferida, depois que a fenda foi aberta, agora você pode entrar em Deus. Quando você entra na fenda, você entra em Deus e Deus entra em você. Você entra em Deus e Deus entra em você, porque o sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade e remove o teu pecado. Quer deixar de ser uma pessoa do mundo? Você já é um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Por isso que você veio aqui, ao invés de ir em outro lugar. Você ouviu a voz de Deus.
Mas agora você tem que entrar na fenda e receber a purificação. Uma vez, eu nunca vou esquecer essa experiência. Eu estava deitado na minha cama e eu senti um puxão tão forte como se eu fosse morrer e a minha alma sair do corpo. Quando eu senti aquilo, sabe quando você tem um sonho, que você sonha que está caindo e dá aquele frio na barriga? Quem já sonhou que estava caindo e deu um frio na barriga? Acho que todo mundo, né? Parecia aquilo. Eu senti aquele puxão e a minha alma saindo. Eu segurei, parecia que eu estava caindo. Eu segurei minha alma. Levei um susto. Mas aí eu vi que era uma coisa tão boa. Eu senti que era uma coisa tão gostosa, tão inexplicável, uma paz tão grande, que não era para eu ter medo. Eu pensei, uma coisa tão boa, tão gostosa, eu vou deixar, não vou segurar. Aí eu fui tirado do meu corpo, e quando eu me vi, eu estava diante do trono de Deus, e eu vi o trono, e o Senhor sobre o seu trono, Ele é muito grande mesmo, é um grande trono. E Ele olhou para mim, eu pequenininho, e Ele falou assim, pode perguntar o que você quiser. E eu pensei, que bom, tenho tanta coisa para perguntar. E quando eu fiz a primeira pergunta, Ele saiu do trono e ficou do meu tamanho, conversando comigo assim. E Ele foi respondendo as minhas perguntas, e eu pensei, eu vou escrever tudo o que Ele está me falando, para não esquecer. Porque quando eu voltar lá para a terra, eu vou contar para todo mundo. Aí eu peguei uma espécie de caderno e comecei a escrever, eu perguntava, Ele respondia, eu dava risada de alegria e escrevia a resposta. Eu perguntava, Ele respondia e eu escrevia a resposta com alegria. Aí quando terminou aquela entrevista, não sei quanto tempo eu fiquei lá, Ele voltou a ficar grande e sentou-se no trono. Aí eu senti medo, temor. Ele disse as coisas que eu te disse. Tu não poderás contá-las a ninguém, porquanto estão seladas. Aí eu olhei nas minhas anotações, e o que eu tinha escrito no nosso idioma foi virando uma língua estranha que eu não entendia nada. As minhas letras, as palavras foram se transformando, e eu fui virando as páginas, e eu tentava ler, e começou a aparecer um idioma estranho, eu não conseguia ler mais nada. Aí eu pensei assim, não faz mal, eu ainda lembro de tudo. Quando eu olhei para Ele assim, Ele deu um sorriso, e eu não conseguia lembrar mais nada. Aí eu senti aquela força de novo. E voltei para minha cama. Foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência extraordinária. Cheguei perto, mas foi sei lá o quê, que experiência foi essa. Porque eu não estava dormindo. Eu não estava dormindo. Mas eu garanto que a experiência que eu tive, você vai passar a viver a partir de hoje. Porque Ele vai habitar em você. Não mais apenas a voz falando. Agora você vai ter a presença de Deus dentro de você. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de ser do mundo. Porque quem é do mundo não pode receber o Espírito da verdade. Leia o livro Paráclitos que você ganhou. Quem é do mundo não pode ter o Espírito da verdade. Como é que eu deixo de ser do mundo, pastor Joaíbe? Se você levantar a sua mão e receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Fácil assim. É só levantar a mão e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber Jesus
como meu único Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. E todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Quero aproveitar e chamar aqui os filhos pródigos e as filhas pródigas. E todos aqueles, atenção, todos aqueles que dizem assim: eu quero receber a purificação dos meus pecados. Porque não obstante eu já crer em Jesus, eu pequei. E eu quero que Ele me purifique de todo o pecado e Ele retire o que causa divisão entre eu e Ele. Vem aqui para frente então, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Entra na fenda da rocha. Receba agora o banho do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele purifica o teu corpo para ser o templo do Espírito Santo. E há uma purificação tão extraordinária que ele muda até o jeito da gente falar. Ele muda os nossos gestos, nossas atitudes. Ele tira a arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho. É uma purificação tão extraordinária que a gente se torna servo de Deus, humilde. Porque todo servo e toda serva de Deus tem como característica a humildade. As pessoas conversando com você vão dizer: essa pessoa é humilde. Ela não é metida, ela não é orgulhosa, é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa legal. O mundo vai te interpretar assim. Essa pessoa é bacana, né? Pode ser quem for. Se a pessoa é serva de Deus, todo mundo vai dizer: que pessoa humilde, que pessoa legal, que pessoa bacana. O sangue de Jesus vai te transformar. Pastor João Ribe, eu quero ter paz na minha consciência. Eu quero ter a certeza do meu perdão hoje. Jesus disse: vem a hora, e agora é. Essa é a hora. Essa é a hora. Agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores não são orgulhosos. Eles se apresentam diante de Deus ao invés de se esconderem atrás das árvores, e eles pedem perdão a Deus. E aí o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Se mais alguém quer aproveitar, vem aqui para frente agora. Está sentindo o desejo de vir? Está ouvindo a voz? Está ouvindo a voz? Então vem. Está ouvindo a voz? Então vem. O primeiro passo é ouvir a voz. O próximo estágio é Deus derramando o seu Espírito dentro de você. Você ser uma pessoa transbordante da presença de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo youtube.com/joãoribe. Deixa eu dar esse aviso para todos vocês e para quem está ouvindo pela rádio ou pela internet. Entra lá no youtube.com/joãoribe. Esta e centenas de mensagens e ilustrações do Reino de Deus estão lá, disponíveis gratuitamente, para você conhecer mais Deus. Se você começar a assistir as nossas mensagens e vídeo no YouTube, em 6 meses você vai virar um catedrático. Só de ficar assistindo as mensagens, você vai ampliar o seu conhecimento e a sua intimidade com Deus. Porque você vai aprender a palavra. Você vai aprender profundamente a palavra, como está aprendendo hoje. Uma palavra que é ensinada de modo que as pessoas entendem. Vocês entenderam, por isso que vieram para frente. Então agora toda a igreja continua de pé. Quem à distância quer entregar a vida para Jesus? Você que está deitado nessa cama assistindo aí, dá para sair da cama e se ajoelhar ao pé da cama? Se você está muito doente e não pode sair da cama, tudo bem, fique deitado. Pastor, estou todo engessado aqui, estou num hospital assistindo a mensagem, estou entubado assistindo essa mensagem, não posso mexer, não tenho como sair aqui dessa maca. Tudo bem,
Continua assim. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quero falar com você que está ouvindo a mensagem pelo rádio ou em trânsito, ouvindo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E até você que está ouvindo a mensagem pelo aplicativo da Feliz FM, que você baixou de graça lá na Google Play e na App Store. Quer entregar a vida para Jesus? Tem como se ajoelhar onde você está? Se for possível se ajoelhar, se ajoelhe. Se você está dirigindo, é claro, não precisa parar o carro e se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Quem está dentro do ônibus, dentro do metrô, do comboio, da lotação, da van, não vai se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus, ou pedir perdão para o Senhor Jesus. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração, porque Deus está te vendo, Deus está em toda a terra. Os olhos do Senhor estão em toda parte, Deus vê todas as coisas. E Ele está te vendo, aí mesmo à distância onde você está, Ele está também, Ele está te vendo. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida e veio para frente, ajoelhe-se diante do altar, como eu também estou me ajoelhando. A igreja continua de pé. Que bom que você veio. Que bom que você ouviu a voz. Que bom que você é um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoradora. Que bom. Você é a pessoa que Deus estava procurando. E por que Deus estava procurando os verdadeiros adoradores? Para que sejam purificados pelo sangue de Jesus e Deus habite dentro de você com seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Quem está à distância também, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a voz e o Senhor falou comigo, e eis-me agora, de joelhos, pedindo perdão dos meus pecados. Eu me enfiei na fenda da rocha, e o sangue de Jesus agora me purifica de toda iniquidade e de todo pecado que causavam a divisão entre eu e o Senhor. Agora purificado, e eu tenho esse direito de ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Agora, sem pecado, o meu corpo pode ser o templo vivo do teu Espírito. Eu quero, Senhor, a minha salvação, e eu quero o teu Espírito Santo para me ajudar a perseverar e continuar salvo. Por isso, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me limpa de toda iniquidade, de todo pecado. Prepara o meu corpo para ser a tua morada, porque ainda continuarei ouvindo a tua voz, a tua palavra, mas a partir de agora o meu corpo está pronto para receber o teu Espírito Santo. E peço ao Senhor que habite em mim todos os dias da minha vida, até o dia da minha morte, ou até o dia do arrebatamento. Não me deixe, não me abandone, não me desampare, e me ajude, Senhor, a ficar firme na tua presença, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.